Vem aí, programa Espaço Gospel, aqui na 87.5. Na busca de uma manhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz. Olá, uma boa noite a você, querido ouvinte, aqui da Rádio Central FM 87,5, a rádio que faz a diferença. Eu sou Alan Heitz e estamos começando mais um Momento Gospel. A partir de agora você é nosso convidado para ouvir e participar do programa A Caminho da Paz, com o tema A Parábola do Trigo e do Joio. Agora são exatamente 20 horas e 3 minutos. E como você pode interagir aqui conosco? Através do web, do Facebook da Rádio Central FM, 87,5 Trombudo Central, ou também pelo WhatsApp, número 47 98826 0747. Repetindo então para você anotar o número aí, 47 98826 0747. Deixe ali o seu alô e participe das nossas enquetes do programa A Caminho da Paz. Falando em enquete, então, qual será a nossa enquete de hoje, né? É a questão seguinte: o que devo fazer para me tornar trigo? Então, o que devo fazer para me tornar trigo? Enquanto você pensa um pouco aí sobre a pergunta de nossa enquete, nós seguiremos aqui com a leitura do trecho evangélico e iniciaremos depois a conversa com os nossos convidados. Temos aqui hoje o Tiago Klein, a Marcelane Farias e o Marco Aurélio da Silva. Márcia, uma boa noite. Você pode fazer a leitura aqui da passagem evangélica? Boa noite a todos. Vou fazer a leitura aqui para vocês, então, da parábola do joio e do trigo. E começa assim: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Maravilha! Então, Jesus está falando ali para agricultores, para camponeses, e essa parábola ela é contada logo na sequência da parábola do semeador. Aquela parábola que a Cristina ali de Birama veio aqui conversar com a gente, e a Maristela também estava junto. E após essa parábola é contada a parábola do grão de mostarda.
Mas antes de iniciarmos propriamente, né, a conversa sobre a parábola, nós podemos analisar que ali tem vários personagens, né? Então seria interessante nós identificarmos quem são esses personagens. O que será que Jesus estava querendo dizer com isso? Então, já dando uma boa noite ali aos nossos convidados e já questionando eles. Quem vem a ser esse semeador e o que são essas sementes que esse semeador planta? Olá, boa noite. Tudo bom, Alan? Tudo bom, Márcia? Tiago? Na verdade, o semeador que fala aqui na parábola, na verdade é Jesus, né? E as sementes que esse semeador planta aí, né? Que esse semeador semeia, a gente pode dizer que é o Evangelho, né? É um ensinamento que Jesus trouxe para nós, né? Então ele semeia o Evangelho para nós. Certo. Tiago? Boa noite, Alan, boa noite, Márcia, Marco também, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Como o Marco falou, né, dando uma complementada ali, o Alan falou na introdução que essa parábola vem na sequência da parábola do semeador, e fazendo essa interpretação conjunta, o semeador era Jesus, então segue da mesma forma, ele semeando através do seu evangelho, né, os bons ensinamentos que somente uma terra fértil consegue então fazer germinar e dar frutos, né? Perfeito, Tiago. Então, tratando do semeador, alguns nos trazem como Jesus, alguns nos trazem como Deus. As sementes também, o Evangelho, a lei divina, a lei do amor. Então, tudo que está contido no Evangelho de Jesus é a lei do amor, é a lei divina. Então, sim, temos essa interpretação aqui como Jesus ou como nosso Pai, o nosso Criador, né? Mas também tem um outro personagem ali, tem o campo. Então, será que o campo que Jesus estava se tratando é somente esse campo que a gente vai, ara a terra e planta? Ou podemos ter mais alguma interpretação dele? O campo aqui a gente pode dizer que é a humanidade, né? Que o campo é essa terra tão fértil que Jesus semeia o evangelho dele, né? Então é a humanidade. Perfeito, concorda também, hein, Tiago? Concordo. Na verdade a humanidade são os corações, né? É onde vai germinar os ensinamentos do evangelho, é no coração, que é a terra fértil. Então é o coração da humanidade. Aqueles que estão férteis vão fazer germinar as plantas, né? A semente do evangelho, e os que ainda não estão, provavelmente vão demorar mais um pouquinho, né? E assim a gente vai construindo, né? O semeador, então, Jesus ou Deus, como queiram interpretar. O campo seria toda a humanidade, sem exceção nenhuma. Ninguém está colocando rótulos aqui, falando que é de tal religião ou tal. Esse campo é o campo aberto. Toda e qualquer pessoa, todo e qualquer coração, ou seja, a humanidade toda. Bem interpretado também. Mas daí já temos o trigo e temos o joio. O que vem a ser o trigo e o que vem a ser o joio? Bom, o trigo ele pode ser representado pelos valores morais e intelectuais do ser. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar a nossa reforma íntima, o nosso aprimoramento moral, a gente automaticamente vai dando frutos melhores e se tornando trigo. Então, o trigo são essas pessoas que têm obras voltadas para o bem, para a prática do bem, do amor, que é o que Jesus nos ensinou nos evangelhos, né? E quando já estão elevadas moralmente. Então, todos seremos trigo futuramente, né? Marco, alguma contribuição? A gente pode interpretar que o trigo e o joio, na verdade, é aquela luta do bem contra o mal, né? O trigo seria o bem, né? Seria a semente boa, a semente do bem. Perfeito. E o joio seria aquela semente, então, que vem para trazer ao contrário do bem, né? Que vem para tumultuar, talvez, vamos usar esse termo, né? Perfeito. Então, trazendo que o trigo seria a semente boa e o joio seria a semente ruim. Então, querido ouvinte, nesse momento agora, 20 horas e 11 minutos, precisamos também saber quem são os servos. Porque são vários personagens ali, né? O campo é a humanidade. Mas e os servos também é toda a humanidade?
Os servos a gente pode entender como aqueles que levam, né? Que multiplicam o evangelho de Jesus, né? Podemos entender eles dessa maneira, né? Então seriam aqueles que conhecem a Deus ou têm conhecimento um pouco de Deus e que trabalham na obra do bem. Seria isso, Tiago? Exatamente. Todas essas pessoas que trabalham espalhando as sementes do Evangelho são considerados, então, os servos, né? Que são os trabalhadores da seara de Jesus Cristo, né? Que são considerados os servos, então. Os servos estão definidos. E o inimigo? Quem vem a ser o inimigo nessa história? O inimigo, ele pode ser considerado tanto uma pessoa, um adversário que quer o nosso mal, quanto até mesmo os nossos maus pensamentos, os nossos maus hábitos, os nossos vícios, os nossos defeitos. Então ele não está circunscrito apenas numa pessoa, né? Perfeito, então. Então são aqueles, ou nós mesmos, né? Podemos ser aquele que atrapalha, né? Então, que são contra os propósitos divinos, os propósitos da lei divina. Tudo aquilo que a gente faz, ou que alguma outra pessoa faz, para atrapalhar os propósitos de Deus, então seria o inimigo. Ele fala ali também de ceifadores, né? Quem que seria esse ceifador? Eu posso sair por aí ceifando o joio? Na verdade, assim, todos nós podemos ser servos, né? Então, semear, né, as sementes do Evangelho. Mas o ceifador, somente com a prática no bem, com a prática nesse trabalho de semear a semente do Evangelho, é que vai se tornar um ceifador, então, lá no final. Então, o ceifador, no geral, a gente pode considerar, né, os espíritos protetores, espíritos superiores, anjos guardiões, enfim, esses que estão num nível maior que a nossa capacidade moral, que a nossa capacidade evolutiva pode permitir compreender, né? Perfeito, então. E fala também de frutos, né? Porque vai aparecer o fruto, né? Na hora que aparece o fruto é que a gente sabe do que se trata. O que vem a ser o fruto, Marco? Na verdade, a gente pode interpretar o fruto, se a gente pegar aqui no ensinamento de Jesus, que nos diz que pela árvore se conhece os frutos, né? Sim. Então, o fruto seria o bem, né? Seria o bem e o mal. Então, quando você tem o fruto, aí você consegue distinguir depois qual deles que você deve colher, né? Tiago, alguma contribuição? Eu acho que é mais ou menos isso. Então, o fruto são as nossas ações, né? As nossas obras. Como Jesus disse, fé sem obras são morta. Então, não adianta a gente apenas falar, a gente tem que fazer, tem que agir. Então, são essas obras, são essas demonstrações, as nossas atitudes, que vão determinar se a gente é uma árvore de bom ou de um fruto que não é bom, né? E olha que interessante, né? Todos nós temos um fruto para apresentar. E vários frutos, né? São, então, o fruto é o que resulta de nossas obras, né? A nossa obra é o fruto que nós apresentamos para a sociedade. Então, não adianta por vezes nós termos palavras bonitas em nossa boca e logo ali a gente cometer deslizes apresentando frutos ruins, né? Frutos feios. Então, precisamos orar e vigiar esses atos, buscando um melhoramento moral, buscando apresentar bons frutos. E tem mais um personagem ali. Ele fala do celeiro, né? Para trazer o trigo para o celeiro. O que vem a ser esse celeiro? Esse celeiro, a gente pode interpretar ele, o celeiro divino, né? Onde só há espaço realmente para o bem, né? Então, para esse reino, vamos dizer assim, de Deus, né? Só tem espaço para o bem. Então, ele diz, né, para pegar esse trigo, né, e guardar no seu celeiro. Perfeito. Alguma contribuição, Tiago? Na verdade, o celeiro ele pode ser, então, a morada dos eleitos, como alguns conhecem, né? Então, é onde os espíritos com adiantamento moral mais elevado vão ficar, né? Ou pode ser também o nosso próprio coração, porque quando a gente define um adversário, a gente diz que ele pode ser, né, o inimigo pode ser ou um adversário ou um sentimento, um vício nosso. Então, o coração também pode ser um celeiro quando a gente se tornar moralmente elevado, quando a gente se tornar perfeito. Ali vai habitar apenas sentimentos e pensamentos bons, que são os trigos, né? Interessante, né? Na tradução literal, celeiro
reino dos céus. Aí cada um que define onde que é o seu reino dos céus, né? Nós temos esse entendimento, né? Que, olha, o reino dos céus pode ser construído dentro de nós, dentro do nosso coração. Não é um local circunscrito. Não é, olha, vai ser ali. Não, ele pode ser construído a todo momento. E até tem aquela frase evangélica que nos traz isso, né? Vós sois deuses. Então, nós temos capacidade para acessar o reino dos céus, o reino de Deus, o local e o convívio dos eleitos. Querido ouvinte, agora são 20 horas e 17 minutos. Para o nosso primeiro intervalo, então, nós vamos chamar a música A Vida é Pra Valer, de Simone e Crema. Um abração ali para Simone, nossa querida amiga. Talvez você esteja imaginando que a vida seja apenas ilusão, mas eu te digo, viver vale a pena. Para cada desafio que vencer, você tem 1000 motivos para crescer. E mesmo que a vida diga não, sorrir é construir a solução, pois na estrada do querer existem atalhos e caminhos para seguir. O importante é nunca desistir. Então agora vem viver em paz, cantar, sorrir e ser um pouco mais. Olá, retornando então aqui para o nosso bate-papo sobre a parábola do trigo e do joio. Então, agradecendo sempre aqui o apoio da Rádio Central FM, a rádio que faz a diferença, e também agradecendo aqueles queridos ouvintes que sempre estão conosco, se comunicando conosco aqui. A Lúcia e o Carlos, lá de Presidente Getúlio, a Márcia Bonesi, a Suelen Pogalski, a Rose Toll, e quem mais estiver também acompanhando, quiser mandar a sua mensagem, mande para nós aqui através do Facebook ou do WhatsApp. Até temos já uma contribuição do Carlos e da Lúcia, lá de Presidente Getúlio, com relação à nossa enquete. A nossa enquete é: o que devo fazer para me tornar trigo? E, como resposta, eles trazem que, seguindo as leis divinas. O Carlos estava aí conosco na semana passada, né, Carlos? Um abraço fraterno aí para ti. E nas palavras, até para nós é fácil, né, nosso amigo? Que seguindo as leis divinas. Mas realmente precisamos nos aproximar do Evangelho. Precisamos estudar cada vez mais para nos dizermos cristãos, né? E principalmente precisamos vivenciar esse Evangelho. Então agora são 20 horas e 21 minutos. Vamos continuar então analisando essa parábola do trigo e do joio. Então, o que será que Jesus estava querendo dizer com ela, né? Então vamos de trecho em trecho agora para entender ela um pouquinho melhor. Tem um trecho que diz assim: dormindo os homens. Convidados, o que vocês acham dessa passagem de dormindo os homens? Na verdade, nesse trecho, a gente pode ver que é um chamamento, né, à vigilância, né, que nós precisamos a todos instantes, né, estar vigilantes na nossa vida. É aquele orai e vigiai, né? Então, naquele momento de invigilância, né, vieram e semearam o joio, né? Perfeito. Tiago, alguma contribuição? Ali no caso dá a entender talvez duas reflexões, né? Uma é a questão do repouso do corpo físico após as nossas atividades diárias, que a gente necessita desse repouso, e a outra é a questão de ociosidade, né? Quando a gente acaba deixando
como que eu posso explicar? A gente acaba perdendo tempo com coisas que não nos levam a nada, né? Não nos constroem moralmente. Então a gente acaba aproveitando o repouso para praticar a ociosidade. Então a gente tem que saber definir os dois, né? O que é o repouso, o que é a ociosidade. Isso eu acho que nessa parte ele convida a gente para essa reflexão, né? Se a gente está descansando para repor as energias ou apenas no embalo de não fazer nada, de ficar em tempo ocioso. Perfeito. Então, deixando aqui também o nosso abraço para a dona Marli Curtius. Obrigado por estar aí acompanhando conosco. Fica também o nosso abraço aí a Maristela e ao Jair, que também sempre acompanham a gente aqui. Realmente, né, fala de invigilância, né? E por que será que Jesus estava chamando a atenção, né? Será que ele estava chamando a atenção só daquele povo? Ou será que valeria a pena chamar hoje também a atenção do povo aqui? Será que a gente não perde muito tempo nos Facebooks da vida, né? Vale uma reflexão, né? Sempre vale uma reflexão. Tem um outro trecho que diz assim: a planta cresceu e frutificou, aparecendo o joio. Especificamente, aparecendo o joio. Jovens, que acham disso? Então, nesse sentido ali, a gente pode refletir essa passagem como sendo assim: toda semente semeada, ela irá crescer e ela irá frutificar, né? Cedo ou tarde. Por esse motivo, nós devemos ter cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, nossas ações, pois recebemos da vida tudo o que a gente oferece a ela. E nem sempre a gente consegue perceber a presença do mal, né? Então é necessário que a gente cresça, né? Que o mal cresça para que a gente consiga enxergar, então trabalhar, mover esforços, tempo e energia para eliminá-lo de nós, né? Então eu acredito que pela reflexão seja isso, né? Certo. Marco, alguma contribuição? Não, é isso aí que o Tiago explicou já bem pra gente aí, né? Certo. Tem uma outra passagem que ele fala o seguinte: os servos questionam o Senhor sobre de onde que veio o joio, já que o Senhor só plantou boas sementes. O que vocês acham dessa parte? Essa é a parte da nossa invigilância, né? Ele cabe no que a gente vinha falando antes de dormindo os homens, né? Então, naquele momento de descuido, né, vem o mal, né, e semeia entre os bons também, né, o joio, semeia o mal também, né? Então, acreditamos num Deus, né, da forma como acessamos o Evangelho, nós entendemos que Deus é soberanamente justo e bom. Nós não acreditamos num Deus malvado, num Deus que castiga. Nada que emana de Deus pode ser ruim. Então, essa parte, olha, da onde que vem uma coisa ruim? São daqueles que não gostam muito dos propósitos divinos, né? Como muito bem explanou ali o Marcos. Então, os servos perguntaram ao Senhor: quer que arrancamos o joio? E o Senhor disse a eles: não, para que não arranquem o trigo junto. O que Jesus estava querendo dizer com isso, meu povo? É que, na verdade, o joio, né, a semente do joio ali, até que cresça, o joio e o trigo eles são muito iguais, então não dá de definir, né, de definir o que é um e o que é outro. Então, para que seja feita essa perfeita distinção de ambos, será necessário que os dois cresçam juntos, né? Então a terra vai passar por várias modificações ainda, e isso tudo vai garantir aprendizado aos joios que podem se tornar trigo ou aos trigos que continuem sendo trigo. E aí no final é que vai acontecer essa separação, né, do joio e do trigo. Mas é necessário que os dois cresçam juntos, né? Então isso é a tolerância divina, né, em relação às nossas experiências humanas. Sim, a gente pode concluir que a gente vê a tolerância de Deus, né, o amor que Deus tem para com o homem, né? Quando ele deixa que os dois cresçam juntos justamente para o aprendizado, né?
Porque como já diz que o mal é necessário, né? Mas ai daquele que causar o mal, né? Então o mal ele também serve para a gente aprender, para a gente evoluir com o mal, né? Por isso que Deus permite, né? Então é necessário que eles cresçam junto até para esse aprendizado mútuo entre os dois, mas no final, né? Quando vai aparecer realmente o fruto, né? Aí vem a ceifa, né? Interessante, né? Até já emendando aqui a nossa próxima questão, né? Que seria deixar crescer ambos juntos até a ceifa. E como Deus é bom, né? Ele é tão bom que Ele nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, nós podemos fazer o que nós quisermos. Inclusive, nós podemos ser ateus. Deus nos criou. Somos cristãos, acreditamos nisso. Somos criaturas de Deus. E nós podemos ser contra Deus. Olha como esse Deus é bom. Ele confia muito nele também, né? Ele sabe que um dia a gente vai cair em si e voltar à casa do Pai. Aquele que ainda estiver muito longe do caminho, né? Então, tem uma outra questão que diz assim, ó. Direi aos ceifeiros para colherem primeiro o joio, atar aos molhos e queimar. Já o trigo ajuntarem no meu celeiro. O que quer dizer isso? A gente pode interpretar assim como essa mudança que o planeta vem passando, né? Então, quando ele diz colher primeiro o joio, a gente pode interpretar como se ele fosse tirar, então, do meio dos bons, né? Esses maus, né? Deixando só os bons, né? E os bons, então, junte no celeiro dele, né? E a gente já vem estudando aí e vê que esse mundo ele está se transformando, e a gente às vezes acha que está uma bagunça, e na verdade essa bagunça é necessária, porque é uma mudança para melhor, né? É aquela mesma coisa de quando a gente vai fazer uma mudança, né? A gente faz uma bagunça, né? Então é a mesma coisa. Então tá aí o joio crescendo, o joio está aparecendo, né? Em meio ao trigo, né? E vai chegar a hora que então virão os ceifeiros, né? E vão separar o joio primeiro, deixando só o trigo que vai ser recolhido ao celeiro, né? Ao reino de Deus. Então, né? Toda reforma gera transtornos. Quem já fez reforma sabe. Não tem como você derrubar uma parede sem gerar alguma bagunça, alguns detritos e tal. Então, realmente, é bem esse caminho, né? E às vezes a gente olha e fala, o mundo está acabando, né? Está acabando o mundo para o joio. Vai ficar só o trigo. Está chegando a hora da seleção? Por que não? Então, precisamos nos preocupar um pouco mais, né? Com a nossa conduta. Agora são exatamente 20 horas e 31 minutos. Nós vamos continuar conversando mais. E participe aqui conosco. Participe da nossa enquete. O que devo fazer para me tornar trigo? Então, você pode participar pelo Facebook da Rádio Central FM 87,5 ou pelo WhatsApp, no número 479-8826-0747. Então, vamos ao nosso segundo intervalo comercial, agora 20 horas 31 minutos, e nós vamos com a música Aos Pés do Monte, com Tim e Vanessa. Olá, retornamos aqui então com o programa A Caminho da Paz, aqui pela Rádio Central FM, a rádio que faz a diferença. Hoje estamos conversando sobre a parábola do trigo e do joio. Então participe aí da nossa enquete, o que devo fazer para me tornar trigo? Como você pode participar? Pelo Facebook, na Rádio Central FM 87,5 Trombudo Central, ou pelo WhatsApp,
47 98826 0747. Então, vamos continuar aqui refletindo sobre essa parábola. E agora temos uma questão que é o seguinte: o que foi ensinado nessa parábola que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano? Então, né, com essa parábola, a gente pode ver que Jesus quer nos dizer que precisamos ser bons, né, que precisamos colher os bons frutos desse evangelho que ele semeia, né, e o principal de tudo é fazermos a nossa reforma íntima, em nós melhorarmos a cada dia, a estender a mão para o próximo, a ser mais compreensivos, a ser mais tolerantes quando ele fala em deixar que o joio cresça junto, né? É não julgar quando os ceifeiros, quando os servos, né, querem que pedem, né, para Jesus para ir lá colher o joio, ele diz não, deixam que cresçam juntos, né? Mesmo tendo a boa vontade de querer ir lá e retirar o joio, fala, não, né? Vocês vão pegar o trigo junto. Então isso leva a gente a entender que Jesus quer que sejamos mais compreensivos com o próximo, né? Que aprendamos a respeitar o próximo assim como ele é, né? E essa tolerância, né? E deixar crescer junto, né? Deixar aparecer o fruto, né? Junto. A hora que tiver o fruto dá para identificar, Dá para identificar, né? Exatamente, né? É interessante, é muito interessante essa abordagem. Conversávamos outro dia sobre a pena de morte. E aqui está o manual do cristão, né? Sobre a pena de morte. Então, a ideia de um cristão sobre a pena de morte está toda nessa parábola. Exatamente. Está dizendo, olha, deixa crescer junto. E quando aparecer o fruto, eu vou pedir aos ceifeiros. Não é para nenhum de nós, né? Nenhum dos servos do Senhor fazer esse trabalho de ir lá e recolher o joio. É a questão de não fazer justiça com as próprias mãos, né? Que a gente ouve muito aí, né? E a gente escuta na questão dessa pena de morte, escuta também se falar muito em bandido bom é bandido morto. Então nós, como verdadeiros cristãos, a gente não pode estar semeando, né, isso. Na verdade, a gente sempre tem que ter a esperança, como Jesus ensina para nós nessa parábola, né? Nos dá chance até o último momento de crescer junto. E depois os ceifeiros fazem o trabalho, né? Perfeito. Tiago? Ali ainda levando uma reflexão a respeito do joio e do trigo crescerem juntos, né? E depois o joio ser arrancado primeiro e ser queimado, a questão é dos sentimentos, dos pensamentos, das ações que a gente pratica. Então, é necessário que a gente, conforme o nosso... Na verdade, não existe o mal, né? É errado a gente dizer assim, quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Não colhe o mal, colhe experiência, colhe aprendizado, né? Colhe escolhas infelizes, mas não colhe o mal. Então, tudo é aprendizado. Então, a questão que a gente deixar os dois crescer junto dentro de nós, é isso, é o mal e o bem crescer junto até a hora de a gente ter o livre-arbítrio tão aprimorado de a gente poder escolher só o bem, né? E não o mal. É quando então essa chama que vai queimar o joio, que é a luz divina, penetra no nosso coração então, e aí ela queima então o joio, ou seja, queima os pensamentos, os sentimentos inferiores e dá lugar ao nosso coração, que é o celeiro divino, somente aos pensamentos e sentimentos bons. E é isso que Jesus quer de nós e é o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Como ele ensinou, amar o próximo como a ti mesmo, né? Que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, né? Então, espalhando os ensinamentos do Evangelho através das nossas práticas, das nossas ações, a gente está sendo o sal, a gente está temperando a terra com bons exemplos, né? E sendo a luz do mundo, é levando o conhecimento de Jesus, é levando o conhecimento das leis divinas para todo mundo. Então, é essa a nossa função aqui, essa é a nossa missão e eu acredito que é o que a parábola quer então nos exemplificar. Então, assim, a gente pode dizer que tudo aquilo que a gente planta, nós vamos colher. Então, tudo que acontece com a gente, uma hora foi plantado, né? E às vezes nós não queremos isso, né? Não, porque isso não é real e tal. Mas, olha... Jesus, para quem é cristão,
Jesus diz isso claramente nessas parábolas aqui. Ele fala, olha, você não é obrigado a semear, mas tudo aquilo que a gente semeia, um dia a colheita vem. E como a gente ainda é muito inferior, né, para compreender realmente o bem, a gente acaba fazendo escolhas equivocadas, achando que está fazendo escolhas certas, né? A gente ainda não sabe escolher. Então, assim, a gente diz, eu fiz isso por amor, mas às vezes foi por um sentimento egoísta, por um sentimento contrário ao verdadeiro amor, né? Então, aí a gente justifica, mas não é uma boa ação, é uma má ação, né? Só que a gente só vai saber disso se a gente passar por essa questão. Aí é aprendizado, e aí que a gente vai crescendo, né? E evoluindo. Exatamente. Oportunidades que temos para evoluir, oportunidade que temos para nos conhecer melhor e assim ir promovendo a nossa reforma íntima. E uma coisa bem interessante, um dia fazíamos a análise dessa parábola e estávamos ali, né? Olha, quem que é o ceifeiro? Quem que é o semeador? E tal, e tal. E aos pouquinhos nós fomos dando pessoas, né? O joio é aquela pessoa boa. O trigo é aquela pessoa boa. O joio é aquele que não é muito bom e tal. E fomos deixando tal e tal. Até que, olha gente, o trigo e o joio está dentro de nós. Não é, esse aqui é trigo, aquele é joio, está muito bem separado. Analise as suas atitudes, querido ouvinte. Analise as atitudes de quem está perto de você. Por vezes achamos assim, olha, quem tem aquele rótulo de determinada religião, ele está salvo, porque ele é trigo. E aquele que não acredita nisso, ele é joio, ele vai queimar. Será que é assim? Será que nós não temos, nenhum de nós tem um pouquinho de joio dentro de nós? O que acha disso, Marcos? Nós ainda temos muito que aprender, né? Ainda temos muito que evoluir, né? E cada dia que passa a gente aprende uma coisa nova, e muitas vezes a gente que se considera cristão, a gente ouve pessoas falarem assim, poxa, mas você que se diz cristão, às vezes falando um negócio desse, mas a gente ainda está aprendendo, né? A gente não está perfeito ainda, né? A gente tem muito ainda que evoluir, a gente ainda tem muito que crescer, a gente ainda tem muito que estudar, principalmente essas leis, né? Esses ensinamentos que Jesus trouxe para a gente e que gradativamente, aos poucos, vai nos tornando pessoas melhores, né? Porque sem rótulos religiosos, porque da mesma maneira que existem bons católicos, existem bons evangélicos, existem bons espíritas, existem bons budistas, também existem maus budistas, maus católicos, maus evangélicos, maus espíritas. Mas o que vale mesmo é o esforço, é aquele esforço que a gente faz em se melhorar a cada dia. A gente talvez não vai chegar à perfeição, mas o esforço que a gente está fazendo em ser pessoas melhores, mais tolerantes, é o que vai valer no final, né? É interessante, né? E por que a gente considera o Evangelho de Jesus o manual de conduta de um espírita? Por que a gente pensa isso? Olhe a parábola do bom samaritano. Ele fala do bom samaritano. Para quem já estudou essa parábola, sabe que o povo da Samária não era tido como o povo de Deus era o povo judeu. E Jesus fala, olhem para aquele samaritano e veja quem é o seu próximo. Ele fala do samaritano falando assim, olha, essa pessoa agrada aos olhos de Deus. Ele pratica a lei divina. Ele pratica a lei de amor e a lei de caridade. Então, ele não colocou um rótulo, não, os judeus estão salvos. Ele falou, presta atenção no bom samaritano. Ele vocês devem ter como exemplo. E ele não era judeu. Ele não acreditava no mesmo Deus que os outros. Então, será que ninguém que está fora de algum rótulo também pode buscar a salvação? Também pode ser salvo através das suas boas obras, apresentando os seus bons frutos, apresentando o seu trigo? Então aqui, como diria Sócrates, né, a gente não quer ensinar nada a ninguém, porque a gente não pode ensinar nada a ninguém. Mas estamos aqui sim para fazê-los refletir. Agora são 20 horas e 46 minutos, então vamos para mais um intervalo com a música
Tudo Fica Bem com tia Anastácia. Logo voltamos. O que é de errado com um mundo tão absurdo, onde tudo é dinheiro? No mundo inteiro, a paz e o amor que deveriam ser tão fortes sumirem e nos deixar abandonar a própria sorte. Tudo tão insano, jovens se matando. Eu não me acostumo, os novos dias são estranhos. Gente que quer ser, gente que quer ter, independente do que for preciso pra isso acontecer. Gente que passa a vida inteira caindo na bobeira de correr atrás de bens materiais. E no final percebe que o que a gente vai levar é tudo aquilo que o dinheiro nunca vai poder comprar. O amor, tudo fica bem aonde ele está. O amor, bem aonde ele está. A floresta queimando, o asfalto sangrando, é a violência assumindo o comando. Justiça e igualdade parecem bobagens no mundo onde a regra sempre leva vantagens. A morte à espreita em cada esquina. Eu peço pra Deus abençoar lá de cima essa gente que segue o caminho errado, gente que enxerga o mundo tão deturpado, gente que passa a vida inteira caindo na bobeira de correr atrás de bens materiais. E no final percebe que o que a gente vai levar é tudo aquilo que o dinheiro nunca vai poder comprar. O amor, tudo fica bem aonde ele está. O amor, tudo fica bem aonde ele está. O amor, o amor, tudo fica bem aonde ele está. O amor, tudo fica bem aonde ele está. Verdade, né? Onde a gente tiver o amor do Cristo, o amor de Deus, ali estará tudo bem. Mas verdadeiramente o amor, aquele na prática da caridade, o amor em ação, é esse que a gente deve focar para a nossa vida. Então, gente, mandando aqui um super abraço também para a Regina Schulz, para a Didi Lontras e também para Myron. Queridos convidados, considerações finais de vocês? Bom, quero primeiro agradecer, né, a oportunidade que vocês abriram aí para a gente vir falar um pouquinho sobre o Evangelho, falar um pouquinho de Jesus, que sempre nos alegra muito, né, o coração quando a gente é convidado para conversar, né, para expor esses ensinamentos tão belos, né, que Jesus trouxe para a gente. Obrigado pela oportunidade, obrigado à Rádio Central FM também, que abre esse espaço, esse momento, né, para a gente falar de Jesus. Um abraço a todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, lá da nossa casa, né, da Fraternidade Espírita Chico Xavier, enfim, a todos que nos acompanham nessa caminhada, né? Nessa jornada de levar o Evangelho, né? E de sermos, a princípio, os servos, né? Que estão semeando, né? Pelo menos estamos tentando ser, estamos tentando, Marco? Né? Fica também o nosso agradecimento aí pela tua vinda e por ter dialogado conosco a respeito dessa parábola tão linda. Tiago? Bom, também gostaria de agradecer então a vocês, né, pelo convite, à rádio pela oportunidade, a todos que nos acompanharam no dia de hoje. E assim, Jesus, quando ele se referia a parábolas,
ele tinha que baixar tanto o nível moral dele para se aproximar daqueles pescadores, dos agricultores. Então ele usou de vários meios para se comunicar com eles, a fim de que eles compreendessem, né, os seus ensinamentos. E hoje o que a gente está fazendo aqui, destrinchando essas parábolas, é a mesma coisa, né? É destrinchando para que a gente consiga falar na linguagem de hoje o que Jesus quis falar naquela época. Então acho que né, o mundo está um pouco carente da vivência do Evangelho nos dias de hoje. Então aproximar um pouco mais o Evangelho aos dias de hoje. E isso é uma oportunidade muito legal que está sendo criada aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de ter participado. Então, Tiago, obrigado realmente pela vinda de vocês. Um abraço a todo o pessoal de Lontras. Vocês querem mandar mais algum abraço específico? Pai, filho, esposa e por aí vai? Como quando a gente era criança, né, a gente assistia lá nos programas de TV, né? Um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você, né? Tiago? Não, acho que todos os importantes estão acompanhando, então esse todos já é generalizando a todos mesmo. Então fica o nosso abraço muito carinhoso a você, querido ouvinte, que teve a caridade de ficar nos acompanhando nessa última hora, né? Também agradecendo a todos aqueles que participaram aqui, a Marli Curtius, a Lúcia e o Carlos lá de Presidente Getúlio, que responderam a nossa enquete, falando que o que devemos fazer para nos tornar trigo é seguirmos a lei divina. Então, mandando também um super upa para a dona Marli, a mãe da Márcia, que está nos acompanhando, a Regina Schulz, a Dia de Lontras, Myron, Márcia Bonesi, Suelen Pogalski e por aí vai, né, gente? Obrigado também a todos aí do grupo Boa Nova aqui de Trombudo Central. Domingo às 19 horas estaremos juntos para mais uma palestra, para mais um encontro para falarmos de Jesus e o nosso dia a dia. Também um abraço especial ao pessoal lá de Agrolândia que nos acompanha e a todos aí do Alto Vale. Então, nesse momento agora estaremos encerrando as nossas atividades aqui e seguiremos com o Momento Espírita. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. O berço de Jesus. Ao se estudar as origens de alguns símbolos do Natal, referimos-nos a Francisco de Assis como o criador do presépio. Antes dele, o presépio fazia parte dos hábitos da época de festas natalinas nas catedrais romanas e em outras localidades. Contudo, o pobrezinho de Assis fez algo muito especial naquele dezembro de 1223. Ele foi a um lugar de retiro distante 50 quilômetros de Assis, perto de Grétio. Ali se hospedou com alguns frades. Pedindo o auxílio de um nobre da cidade, preparou um significativo memorial de Natal. Reportando-se ao Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, que narra o nascimento de Jesus em uma manjedoura, e a um versículo do Velho Testamento, que se refere a que o boi conhece seu dono e o jumento conhece a manjedoura de seu patrão, ele idealizou a cena. Pediu que fossem trazidos animais e os amarrou próximos a um casal local com seu filhinho. Eles representavam José, Maria e o menino Jesus. Como os evangelhos se referem a magos e pastores, Francisco pediu a alguns frades que os representassem. E assim, naquela véspera de Natal do ano de 1223, Grétio se tornou uma nova Belém. A pregação de Francisco, na noite iluminada por velas e tochas, foi sobre a humildade e a pobreza de Jesus. Ao contrário da tônica severa das pregações medievais, ele falou da doçura de Jesus. Era a mensagem de que ele se oferece para nascer no coração de cada homem a cada dia.
Era a grande evocação ao nascimento do ser mais perfeito que a Terra já conheceu. Jesus não era o remoto fundador de uma grande religião. Ele viera para lecionar o amor, amando aos seus irmãos, vivendo com eles, sofrendo-os e auxiliando-os. Trazia Francisco, com aquela dramatização, a mensagem de uma nova forma de oração que se concentrava no nascimento de Jesus, sua vida e sua morte. Findo o culto religioso da noite, Francisco ajudou o nobre a servir um banquete a todos os convidados. Para os animais, uma porção dupla de feno e aveia. Para os pássaros, do lado de fora, grãos foram lançados. O amor de Jesus, personificado no seu arauto de Assis, não esquecia criatura alguma. Todos eram irmãos, todos criaturas de Deus, modeladas pelo amor do Pai. Aquela comemoração para Francisco não era uma peça sentimental de teatro, mas a representação simbólica de algo que pode e deve ocorrer todos os dias. O nascimento de Jesus nos corações daqueles que o desejarem. Ele trouxe o acontecimento do passado para o presente. Usou pessoas comuns em lugares comuns, com suas próprias roupas, para a dramatização. Tudo isso para dizer que Jesus não era uma personalidade distante, nascida em um local distante. Era o amor presente na vida de cada um dos seres para os quais ele viera. Foi a partir dessa noite que a tradição do berço de Natal da Manjedoura passou a ser uma das imagens religiosas mais conhecidas em todo o mundo, sendo reproduzida em telas, esculturas, impressa ou gravada, sempre com talento e emotividade. Pensemos nisso e ofertemos o nosso coração a Jesus como a manjedoura mais doce e mais terna para o seu nascimento em nós. Porque é Natal outra vez.